Fala pessoal, Dante aqui e hoje estamos aqui para falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é smartphones dobráveis. Estou aqui com o meu Z Fold 5, que acabou de completar um ano de uso e tenho muita coisa para falar. Eu tive 3 defeitos nesse aparelho, vou falar mais sobre isso, vou falar por que eu não pretendo comprar o Z Fold 6, tem uma série de coisas que eu quero falar sobre smartphones dobráveis no geral e claro que eu vou dar um foco no meu uso, na minha experiência com o Z Fold 5. Então fica aí que vale a pena ouvir algumas das coisas que eu vou falar por aqui, ainda mais se você pretende estar planejando comprar um smartphone dobrável. E muito do que eu vou falar nesse vídeo vale tanto para o Z Fold quanto para o Z Flip e até mesmo para outros dobráveis de outras marcas, que acho que envolve toda essa questão do mecanismo, e eu vou falar um pouco se vale a pena, se é mais frágil, se não é, afinal a gente já está na 6ª geração do Z Fold, e teoricamente a gente já espera um smartphone mais maduro que aguenta mais o tranco, mas será que essa é a realidade? Bom, mas antes alguns disclaimers, eu sempre gosto de falar para quem me pergunta desse papel de parede bonitão aqui, minimalista, sempre deixo o link na descrição, tá? Então é só baixar, é um papel de parede meu, mas está livre aí para download, o pessoal sempre pergunta, então vale dizer. Então antes da gente falar especificamente do Z Fold 5, vamos falar um pouco da experiência que eu tenho com dobráveis. Bom, eu tive o Z Fold 3, eu tive o Z Fold 4 e agora estou no Z Fold 5 e também tive o Z Flip 4. Quem tiver interesse no assunto e curiosidade, vale a pena dar uma olhada nos vídeos do canal, já falei bastante sobre o uso do smartphone dobrável, comparando as gerações, enfim, tem vídeo no canal para quem quiser ver. E principalmente o conceito do Z Fold 5 é algo que eu sou absurdamente fã desde os primeiros conceitos da Samsung, quase 10 anos atrás, de smartphone dobrável. Eu já era louco para ter a tecnologia, mesmo sem saber o que eu ia fazer com ela. E aí finalmente consegui ter meu Z Fold 3, e foi algo que para mim foi assim, uma mudança da água pro vinho, e eu realmente achei sensacional. Nunca mais queria voltar para o smartphone convencional. Por causa do canal aqui, eu sempre mantive um smartphone secundário, eu tava com o S23, agora eu tô com o S24 Ultra, então nunca fiquei só com o dobrável. Mas uma coisa que o dobrável fez na minha vida foi eliminar o tablet, então eu tinha um Tab S7, depois que eu comprei o Z Fold 3, eu vendi o Tab S7 e fiquei só com o Z Fold como tablet. E supriu minha necessidade, ainda mais sendo compatível com a S Pen. Enfim, eu só não tinha tido um dobrável antes porque realmente não tinha dinheiro, não tinha condição de comprar aqui no Brasil. Então eu acabei pulando no Z Fold 3, depois troquei pro 4, troquei pro 5. Então eu fui pegando aí todos os refinamentos, né? Aqui no Z Fold 5 você vê já é um aparelho que não tem aquele gap, quando ele dobra ele já é mais fino, a tela aqui já é um pouco mais utilizável, é maior, então é um aparelho que já está bastante refinado, as câmeras, ele já é mais leve, enfim, ainda é diferente de um aparelho convencional, mas é algo que me agrada muito, a utilização. Eu acho que essa tela aqui ela é boa de utilizar, o aparelho não é mega pesado, e vira um tablet que eu acho assim, uma coisa que simplesmente eu não acho substituto para isso, porque é um tablet do tamanho ideal para mim. Eu não gosto de tablet muito grande que não dê para segurar, e esse aqui é perfeito para resolver quase tudo. Eu edito os vídeos do canal nessa tela aqui atualmente, mas em breve talvez tenham mudanças e eu vou falar para vocês um pouco disso. A gente já vai chegar nos defeitos que eu comentei que eu tive com esse aparelho, mas antes eu queria falar um pouco do meu uso. Então eu comprei o Z Fold 5, utilizava ele no dia a dia direto, então era meu tablet em casa e o meu smartphone durante o dia, vamos dizer assim, né? Chegava em casa, abria a tela, editava os vídeos, enfim, fazia tudo com ele. E aí eu tinha o S23 de secundário aqui, que era a câmera do canal, também servia assim para sair às vezes com um aparelho mais leve, enfim. Até que eu troquei o S23 pelo S24 Ultra. E aí teve um motivo bem específico de eu ter feito esse investimento no Ultra. Que são as câmeras. Eu adoro tirar foto, sempre gostei, principalmente da capacidade de zoom do S24 Ultra, do S23 Ultra, enfim. Já tive esses aparelhos aqui no canal e eu sempre achei absurdamente legal a câmera. Eu acho que desperta a criatividade, a vontade de tirar foto, enfim. E o Z Fold ele não tem uma câmera ruim, é perfeitamente aceitável, faz fotos super bacanas, você tem bastante flexibilidade, mas o S24 tem uma coisinha a mais, né? Vou deixar inclusive vídeo aqui no card do S24 Ultra, mas depois que eu peguei esse aparelho, esse aqui começou a cair em desuso, então isso faz uns 2 meses mais ou menos, acho que até um pouquinho mais, e aí eu coloquei esse aqui em casa, troquei meu chip, esse aqui ficou só em casa e acabou que eu tô usando ele cada vez menos, porque eu tô utilizando o S24 Ultra. E óbvio, eu prefiro muito mais o dobrável, eu gosto muito mais do dobrável, ainda continuo firme nessa opinião. Mas o S24 Ultra está sendo um melhor aparelho para mim. Eu tenho uma bateria um pouco melhor, eu tenho uma câmera definitivamente melhor,
e ele está me atendendo de uma forma que está sendo melhor. E isso, de certa forma, tem um pouco de culpa da Samsung aí. Imagina que eu já tinha o Z Fold 3, aí peguei o Z Fold 4, e aí peguei o Z Fold 5, não eram grandes upgrades. Então eu já tinha uma expectativa no Z Fold 5 dele vir com uma câmera parecida com a do S23 Ultra, com a do S22 Ultra e do S24 Ultra. E não aconteceu. Não aconteceu, a bateria também não mudou. Comecei a ficar frustrado com essas mudanças e estava querendo sentir aquela vontade de ter uma câmera melhor, e por isso que eu peguei o S24 Ultra, que acabou substituindo esse aparelho. E foi uma decisão difícil de tomar, porque eu adoro, assim, o minimalismo, inclusive digital. Não parece que eu tenho um monte de aparelho aqui que eu mostro no canal, mas eu estava muito feliz com o seguinte setup, né? Eu estava com o Z Fold 5, o dobrável, que era meu smartphone e meu tablet, e um Galaxy Book 2 360, que eu comprei já tem alguns anos, e ele é um notebook conversível, né? Então eu também, teoricamente, tenho um tablet grande lá, e um notebook quando eu quiser, né? E aí eu tenho também um monitor que eu posso plugar o notebook e virar como se fosse um desktop. Então eu tinha 2 aparelhos que viravam basicamente 5, né? E era isso que eu sempre quis, que eu sempre sonhei com essa invenção do smartphone dobrável, né? Então eu estava muito satisfeito com isso. Só que eu preciso ir renovando aqui a frota, até para trazer mais conteúdo, e o Z Fold começou a ficar estagnado nesses quesitos específicos que eu valorizo muito. E aí eu acabei pegando esse S24 Ultra, decidi trocar o Z Fold, e aí falei, vou esperar o Z Fold 6, porque se vier com uma câmera igual a do S24 Ultra, acabou, eu troco tudo, pode ser até mais caro, mas eu troco tudo e vou pro Z Fold 6, era tudo que eu queria. Mas aí começaram a vir os rumores, até que veio o lançamento, e aí vocês viram que não mudou muita coisa nesse sentido. A gente continua basicamente com as mesmas câmeras, que são as câmeras similares à do S23, do S24 convencional. Então a gente tem ali a telefoto de 3 vezes, a câmera principal de 50 megapixels e uma ultra-wide que não tem autofoco. Isso que acaba me pegando um pouco. Eu acho que é um sistema de câmeras excelente, fantástico, mas é muito limitado perto do que os tops de linha sem dobrar, vamos dizer assim, oferecem hoje. Ainda mais quando a gente vê os chineses dobráveis, né, que tem 1 milhão de câmeras, novos conceitos que eles trazem, enfim. Então a câmera aqui tá longe de ser ruim, mas começou a me frustrar, e aí quando eu vi que o Z Fold 6 ia ser igual, eu falei, não é possível, então de fato acho que eu não vou ter um dobrável novo esse ano. Mas tudo bem, eu já tinha o Z Fold 5, só que, meus amigos, eu não vivo sem um tablet, e aí começou a não fazer muito sentido eu ter o Z Fold 5 só para usar como tablet, porque ele não é bom só como tablet, ele é bom como os dois. Não faz sentido eu ter um aparelho tão caro dobrável só para ficar em casa como tablet, enfim. E aí fui lá e comprei o Tab A9 Plus, o tablet baratinho, tem vídeo dele aqui no canal versus o iPad Air, e eu me surpreendi muito com aquele tablet, estou usando direto para as funções mais básicas de tablet, consumir mídia, enfim, navegar na internet, alguns apps, jogos, e enfim, ele está fazendo o meu papel de tablet enquanto eu tenho o S24 Ultra como smartphone. E o Z Fold 5 ficou encostado aqui. Por enquanto eu não tenho a intenção de comprar o Z Fold 6, porque justamente, assim, eu acho que ficou maravilhoso. Toda vez que eu vejo o smartphone, já mexi nele, tá fantástico. Eu acho que eles fizeram um pouco do que eu gostaria que fizessem mesmo. Deixou mais quadrado, a tela aqui da frente ficou um pouquinho maior, mais legal de ser utilizada. Eu acho que algumas coisas foram muito bem-vindas. Mas nem tudo são flores, e não é tudo que eu queria. A bateria não aumentou nem um pouco. A câmera não veio nada do que eu queria, não mudou em nada. Então, tudo isso me frustrou um pouco e eu decidi que eu não vou pegar um Z Fold 6 no momento. E eu acho que não só a mim, né? Há muitas pessoas estavam nessa expectativa, talvez porque é um smartphone caro, e não veio esse upgrade. Então, por enquanto, o que eu vou fazer é ficar com o S24 Ultra e eu vou vender esse Z Fold 5. Pelo menos é o que eu tenho em mente no momento. Se você está vendo esse vídeo, dá uma checada na descrição. Eu acho que eu vou anunciar e vou deixar um anúncio aqui num preço bem agressivo, vamos dizer assim, porque ele tem 1 TB, tá? Esse meu aqui tem 1 TB de armazenamento, 12 GB de RAM, enfim, é um Z Fold 5 completíssimo. Inclusive paguei bem caro nele, já vou chegar nessa parte quando a gente falar dos defeitos. Mas eu vou deixar um anúncio aqui, talvez, porque eu acho que eu pretendo vender, porque eu estou pensando seriamente em pegar um tablet melhor, um Tab S9, com o teclado, enfim. E aí eu vou voltar para aquele setup de ter um smartphone, um tablet e um notebook. Não é o que eu gostaria, assim, idealmente, mas é o que eu acho que vai me atender melhor no momento. Até porque eu preciso de um tablet melhor para poder editar os vídeos, enfim, para poder ter um aparelho melhor. E aí eu vou pensar mais para frente, talvez a Samsung tem boatos de um Z Fold Slim, talvez ano que vem já venha pelo menos a câmera de 200 megapixels,
quem sabe vai evoluindo esse quesito para a gente trocar para outro dobrável. Então vamos lá, principais pontos para quem não teve um dobrável ainda e está cogitando um aparelho desse tipo. A usabilidade melhorou demais, tá? Você já tem um smartphone que não é tão pesado, não é tão estranho aqui na proporção da tela de fora, dá para utilizar tranquilamente. Então eu acho que isso tudo vem contribuindo para tornar o smartphone dobrável algo mais amigável para o usuário comum, né? Então eu acho que aqui você consegue usar quase que como um smartphone convencional, você se acostuma. O teclado você consegue configurá-lo relativamente grande, então não é um grande problema aqui para digitar, como vocês podem ver. O peso não é mais um grande problema, então, e a questão da fragilidade, aí entra um ponto interessante, tá? Eu tive 3 defeitos que eu vou falar, envolvem ali um pouco essa questão da durabilidade, mas eu tenho que falar, e aí se você for comprar esse aparelho ou estiver interessado, saiba que ele está intacto e impecável, mas veja que ele tem algumas marquinhas de uso. Eu tenho que confessar que ele caiu algumas vezes na minha mão, caiu aberto, caiu fechado, claro, sempre com capinha, mas caiu, e mais do que eu esperava. Tomei alguns sustos e nada aconteceu nunca nesse sentido, de causar algum defeito, de qualquer quebra, nada do tipo aconteceu, ele está intacto. Teve aqui um risquinho, porque a capinha não protege aqui essa parte, né, então vocês podem ver que tem um risquinho aqui, mas nada grave, e eu fiquei impressionado com a durabilidade dele, tá? Tiveram algumas vezes que eu realmente temi que eu ia abrir, a tela ia estar quebrada, e nada, a tela tá perfeita, impecável. Então, confesso que isso me surpreendeu bastante. Talvez a durabilidade esteja próxima aí de um smartphone convencional, até porque ele é à prova d'água, então você já tem essa paz de espírito. Acredito que dá para recomendar para mais pessoas, mas vale dizer que com uma capinha ele vai ficar ali consideravelmente mais grosso, ele já é um pouco mais grosso que um smartphone convencional, então ele sim vai ficar um aparelho mais gordinho no seu bolso. Então no começo lá do smartphone dobrável, eu sempre falava para as pessoas que era muito mais fácil recomendar um aparelho convencional top de linha, como o S24 Ultra hoje em dia, do que um dobrável, porque você ia gastar uma grana, talvez não ia se adaptar, a tela de fora era muito estreita, a bateria, não sei, a fragilidade, a tela. Hoje eu já sinto que dá para confiar mais, até porque eu utilizei esse aparelho como se fosse qualquer outro, e nunca tive problema nesse sentido, tá? Então eu acho que se você está disposto a ter um aparelho que é um pouquinho mais fininho, mas que abre e vira um tablet, eu acho que dá para ir fundo, você não vai ter grandes problemas quanto ao formato dele, tá? Se você sabe no que você está se metendo, você vai curtir muito e acho que não vai ter grandes problemas. Mas é aí que entra um grande defeito desse aparelho que a Samsung continua fazendo errado, vamos dizer assim. Vamos falar dos defeitos, então. Bom, começando por outros dois, tá? E aí eu vou chegar nesse que eu acabei de citar. Quando eu peguei esse aparelho, eu comprei ele em agosto do ano passado. Em uma semana de uso, eu notei 2 problemas que surgiram com o uso. A câmera, vamos pegar aqui a câmera frontal, que fica aqui embaixo da tela, que você acaba usando pouquíssimo. Eu comecei, ó, o S24 Ultra aqui, ó. Eu comecei a perceber que na foto ela tava ficando com algumas manchinhas, bem pequenininhas, mas eu percebi que a foto dela tava saindo assim, a foto não, né, todas as imagens dela, inclusive vídeo chamado. Achei esquisito até que eu percebi que era um defeito. E por coincidência, no mesmo dia, eu notei que o carregamento sem fio parou de funcionar. Eu sempre carrego meus smartphones sem fio do lado da cama aqui, e tinha parado de funcionar, do nada, eu tava usando tranquilamente, por alguns dias até que ele parou de funcionar, simplesmente não reconhecia o carregador. Pois bem, eu tinha acabado de pagar 10 mil reais, mais ou menos, se não me engano, essa era a cifra nesse aparelho, não tinha nem pago a primeira parcela, e ele já estava com defeito bem complicado. Então levei na garantia, levei na assistência, se eu não me engano, em 3 dias o aparelho foi consertado e eles resolveram prontamente, não teve nenhum problema. Óbvio, eu fiquei sem o aparelho por alguns dias, por sorte eu tinha outro para usar, mas resolveram rapidamente, resolveram prontamente, eu nunca mais tive esses defeitos. Mas teve que trocar, se eu não me engano, a placa, enfim, teve uma série de questões ali. A sorte é que eu estava com o meu aparelho antigo, então eu ainda pude fazer de novo a transferência dos arquivos. Mas foi um susto, sim, eu cheguei a postar nos stories do canal, inclusive siga o canal no Instagram, mas depois eu não dei um follow-up para vocês. O que aconteceu foi que consertaram e eu não tive mais problema, mas eu fiquei bastante irritado em ter esse problema num aparelho caríssimo e novo, né? Enfim, 2 problemas em uma semana. E aí passou um tempo e finalmente apareceu o que para mim é o maior defeito dessa linha de dobráveis da Samsung, que eu tive no meu Z Fold 4, que eu tive no meu Z Fold 3 e tive de novo no Z Fold 5. A diferença é que demorou para acontecer. Para quem não sabe, aqui dentro tem uma película
Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela mais no detalhe. Vamos botar uma luz aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver bem a bordinha dela. É uma película bem grossa que protege essa tela aqui de dentro. E ela é super bem colada, tanto que você mal percebe que ela tá aqui. E ela protege a tela, mas com o fecha, o dobra, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ela começa a apresentar um descolamento. Eu vou ver se eu tenho imagens para colocar aí. Um descolamento aqui em cima e aqui embaixo, bem onde fica a dobra. E o que acontece? Isso acontece no Z Flip também, muito comum no Z Flip. Muitas pessoas têm esse mesmo problema e eu tenho uma teoria. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com o Z Fold 4, onde eu fui mais radical e arranquei a película. Mas eu não posso fazer isso no meu Z Fold 5 pelo seguinte: se você arrancar essa película, você perde a garantia da Samsung. Ela é como se fosse parte da estrutura da tela, sendo que ela não é, tá? É simplesmente uma película. Se você arrancar, como eu fiz o teste no meu Z Fold 4, não acontece nada. Acontece que você vai expor a tela, se você fizer um risco, fizer alguma coisa, vai ser na tela e não na película. Mas aí é um risco que você assume. E foi o que eu fiz com o meu Z Fold 4, eu fiquei meses e meses sem a película e não tive problema. Porque a minha teoria é, se você mantiver a película com ela descolando, e ela vai começar a descolar no meio. Tem gente que ela descola inteira no meio. Minha teoria é que isso pode causar na quebra da tela. Eu não sei porque se cria ali uma superfície de tensão, não sei. Em algum momento com aquela bolha de ar ela força a tela e quebra a tela. Tem alguns casos de Z Flip e de Z Fold com a tela quebrada no meio, e aí o problema é bem sério. E muitas vezes a Samsung não cobra em garantia porque eles alegam mau uso, que é um absurdo. E a minha teoria é que as pessoas vão deixando a película descolar sem saber, ou achando que não é nada grave, e ela força ali a tela quebrar mais rapidamente, ou enfim. É minha teoria, ninguém nunca comprovou isso, mas eu já vi mais de uma pessoa falando também sobre. Bom, então com o meu Z Fold 5 dentro da garantia, e a película começando a descolar e me incomodando, claro, por essa questão da tela, e porque fica esteticamente feio, eu não paguei caro no aparelho para ficar com a película descolando. Então fui procurar assistência da Samsung e dessa vez eu apanhei um pouco mais. Porque de fato eles fazem a troca da película na garantia sem problemas. Mas eu chegava na assistência e nunca tinha a película em estoque. É uma troca que leva 2 horas, segundo eles, mas não tinha película em estoque. Eu ficava esperando na fila um tempão, até chamar meu número, chegava lá, não temos a película. E aí não tinha o que fazer, tinha que ir embora. Isso aconteceu 2 vezes, na terceira vez eu falei, dá um jeito, eu quero deixar o aparelho então, até ter a película. E foi o que eu fiz, eu deixei o aparelho, eles abriram uma ordem de serviço e em mais ou menos 2 dias a película estava reaplicada. Isso tem mais ou menos 1 mês e a película está perfeita, impecável. Agora ela deve demorar aí uns bons meses para descolar, isso se ela vier a descolar, né? Mas de novo, se o aparelho não tivesse mais na garantia e eu não pretendesse vendê-lo no caso, eu teria arrancado a película e vivido sem, como eu fiz com o meu Z Fold 4. Tem um vídeo aí comprovando e eu respondi o pessoal no comentário dizendo que nunca aconteceu nada com o meu Z Fold 4. Então fica aí essa questão, mas é um defeito muito chato dessa película, principalmente no Z Flip, que fica aquele risco no meio, ela descola muito mais rápido no Z Flip, porque é uma tela menor, né? E aquilo é muito feio, é muito desagradável e acaba atrapalhando a vida do usuário comum que compra o dobrável por curiosidade, acaba tendo um problema desse que ele não teria no smartphone comum e muitas vezes pode acabar desistindo aí até mesmo do dobrável por passar esse perrengue com a garantia, enfim. Então, Samsung, que eu sei que não vai ver esse vídeo, eu só clamo para que vocês resolvam essa questão da película. Eu não sei se no Z Fold 6 foi resolvida, mas eu acredito que não, e acho que vai continuar acontecendo, mas é muito desagradável. Então, talvez arranque essa película de vez, cria outra tecnologia, porque ela eventualmente, o meu demorou mais ou menos 9 meses para começar a descolar, o Z Fold 5. O 4 e o 3 foi antes, então pode ser que tá melhorando a cola, o adesivo, mas ainda tá descolando, e antes de acabar a garantia. Então fica aqui esse recado, mas eu não deixo de recomendar os smartphones dobráveis, eu acho que vale muito a experiência, eu tô louco para voltar para um, assim que tiver um que atenda essas características que eu quero, de câmera, talvez uma bateria um pouco maior, eu pago até mais caro por isso, eu só preciso que exista, e eu sei que existem outros aparelhos de outras marcas, mas a gente não tem disponível no Brasil, com garantia, num preço mais acessível, como a Samsung consegue proporcionar aqui, né? Você tem vários cupons, você tem troca do usado, isso acaba facilitando muito a compra, mas eu confesso que eu tô mega curioso para testar esses outros aparelhos, o próprio Pixel Fold, enfim, tem um monte de aparelho legal aí, eu só quero que a Samsung siga essa tendência, bote uma câmera de top de linha, não que essa não seja, tá? Mas uma câmera de fato com tudo que dá e uma bateria levemente melhor. Essa bateria não é ruim, ela aguenta muito bem, mas se puder me dar um pouquinho mais, eu agradeço. Nem faço questão da S Pen estar embutida, tá? Eu tenho a S Pen Fold que eu uso em casa, então não é um problema para mim.
mas essa aqui eu prefiro que tenha mais bateria. Então é isso, pessoal. Sobre o Z Fold 5, eu acho que foi um excelente aparelho, eu fui muito satisfeito no meu uso com ele, apesar desses defeitinhos que eu tive, foram resolvidos. O desempenho é excelente, a tela é excepcional, absurda, não tem o que falar, dá para perceber que eu sou apaixonado pelo formato do aparelho, e isso nunca vai mudar. Mas se você está pensando em um, eu acredito que os valores hoje não estão tão atraentes, versus o Z Fold 6 que lançou e já tem algumas promoções. A Samsung costuma fazer isso, né? O lançamento às vezes tem condições melhores de compra do que o modelo anterior. Mas se você encontrar ele significativamente mais barato, eu acho que vale a pena sim, em frente ao Z Fold 6, porque não é tão diferente assim. Mas se você já estiver pensando em um e der para pegar o Z Fold 6, vai embora no Z Fold 6, que eu acho que você vai ter a última versão com todas as melhorias. Ele parece um smartphone realmente mais fino, com a tela externa melhor de ser utilizada. Sério, eu achei excepcional o Z Fold 6, teria facilmente, mas não quero desembolsar uma grana para ter um aparelho que ainda não vai ter a câmera do S24 Ultra. Enfim, todo o dilema que eu já comentei aqui no vídeo mil vezes, e vocês devem estar cansados de ouvir. Mas o Z Fold 5 sobreviveu, resistiu bravamente a um ano de uso, e fui muito satisfeito. Já deixei aqui meus motivos do qual eu tô vendendo esse aparelho. Inclusive, chequem aí o link na descrição. E espero voltar em breve com um outro dobrável aqui no canal e outros aparelhos que vêm por aí, pessoal. Então, obrigado, valeu e tchau!